Oi gente, eu sou a Maria da Glória e eu vou explicar pra vocês como é que a hidroponia funciona. Como dá pra ver no vídeo, a hidroponia ela é composta por um balde na base e um cano que é o que sustenta as plantas. O cano possui 9 buracos, nesses 9 buracos vão 9 mudinhas de plantas. Já dentro do balde vai água misturada com fertilizante de plantas, dependendo da mudinha que você colocar, junto de um motor de aquário. A mangueira do cano possui uma mangueira que deve subir o cano, que fique até o topo mais ou menos dele, fazendo com que assim, ao ligarmos o motor, a água suba pela mangueira e caia direto nas raízes, para que assim as nossas plantas continuem nutridas. A gente pode considerar esse movimento todo como a mecânica dos movimentos fluidos, que é nada mais, nada menos do que a mecânica que estuda o movimento dos líquidos. Um dos principais movimentos da física envolvendo isso é a pressão. A pressão acontece ainda no motor. A gente precisa dela para ela levar a água para cima até o topo. No nosso trabalho de hidroponia, nós utilizamos um balde com tampas furadas, um cano de esgoto, um pequeno motor e mudinhas de alface. Já com o cano furado, nós colocamos ele dentro do balde, já com o motor dentro da água, e depois colocamos nossas mudinhas de alface. Oi gente, eu sou a Aisla e eu vou falar um pouco de matemática no projeto. Muitas pessoas acham que mexer só apenas com planta é biologia, mas não, matemática também envolve isso. A matemática foi utilizada para calcular a quantidade de fertilizante utilizado, porque poderia dar tudo errado se a quantidade fosse a mais ou a menos. Então, a gente usou uma quantidade certa de fertilizante para não dar erro. A gente também fez a medição do volume de água e acompanhou o crescimento das plantas, porque se não houver água, não tem o projeto, né? Então, a gente usou um balde com 1 litro certo, como a da Glória falou, e nesse balde a gente colocou um tanto de água correto para que a hidroponia havesse sucesso. E como já foi dito, a gente já utilizou uma distância para medida da distância de cada copo, para num copo não ter água demais e o outro copo não ter água de menos. São cálculos simples que ajudam a gente a realizar o projeto e que se não houvesse a matemática, a gente talvez não conseguiria fazer esse projeto. E foi isso, gente. Muito obrigada. Bom dia, gente. Eu me chamo Laura e vou falar um pouco do conceito da hidroponia. Então, a hidroponia nada mais é que o cultivo sem depender do solo. E o que vai acontecer? As plantas que você plantou na hidroponia vão ficar em contato direto com a água. E nessa água vai ter alguns minerais, que é o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio e o magnésio, que são essenciais para fazer que a planta tenha fotossíntese. Mas a gente já chega lá. Nas raízes, a gente tem as células. As células das raízes são extremamente importantes, porque elas que sugam os minerais e os nutrientes para a planta. E com esse processo de hidroponia, as células conseguem sugar os minerais muito mais fácil. E aí acontece um processo chamado de osmose e transporte ativo, que vai ser quando a célula vai pegar todos esses minerais e levar para a planta para ela fazer a fotossíntese. Então, gente, com a água, os minerais e a luz solar, vai acontecer o processo da fotossíntese. A fotossíntese nada mais é que quando a planta produz o seu próprio alimento, e baseado na luz solar, né? E aí, o que vai acontecer? Vai ter a água, o gás carbônico, e a luz solar também vai produzir a glicose. A glicose é o que dá energia para a planta continuar crescendo. Então, gente, depois de tudo isso, a planta vai liberar oxigênio para o ambiente. Esse processo de hidroponia é muito legal, porque consegue controlar o pH da água, consegue controlar a oxigenação das raízes e pragas que estão no solo. Isso é muito bom e se torna muito mais econômico também, porque evita o desperdício de água. A hidroponia é um exemplo de aplicação prática da biologia, pois utiliza conhecimento sobre os funcionamentos dos vegetais para produzir alimentos de forma eficiente e sustentável.